Em 1957, uma enorme explosão atingiu uma instalação secreta de armas nucleares na URSS, expondo mais ou menos 450 mil pessoas à radiação super perigosa, ceifando cerca de 8.015 vidas e tornando-se o pior desastre nuclear do mundo, atrás apenas de Chernobyl e Fukushima. Na verdade, esse foi o primeiro grande desastre nuclear de toda a história. No entanto, o chamado desastre de Kyshtym foi encoberto pelo governo soviético durante décadas, um acobertamento que acabou custando milhares e milhares de vidas, e escondendo uma história de experimentos com seres humanos, catástrofes, conspiração e negligência criminosa. Então, como um desastre nuclear massivo poderia ocorrer sem que ninguém soubesse? E o que realmente aconteceu nesses horríveis experimentos com seres humanos? Bom, para descobrir, temos que viajar 80 anos no tempo, até a Segunda Guerra Mundial, especificamente entre 6 e 9 de agosto de 1945. Veja bem, tudo começou quando os Estados Unidos realizaram o feito aterrorizante de bombardear as cidades japonesas Hiroshima e Nagasaki. Essa demonstração de poder destrutivo exibiu seu novo e chamativo programa de armas nucleares e, efetivamente, encerrou completamente a guerra. Em resposta, o líder da União Soviética e majestoso bigodudo, Joseph Stalin, decidiu que o programa nuclear russo precisava ser atualizado se quisesse competir com as conquistas atômicas dos Estados Unidos. Então, ele escolheu um local secreto a mais de 1.600 quilômetros de Moscou, nos Montes Urais, e em 1948 mandou 40 mil detentos do Gulag e prisioneiros de guerra construírem a Associação de Produção Mayak, uma instalação nuclear. Na Mayak, materiais de plutônio para armas nucleares eram produzidos e reprocessados. De fato, a empresa teve a honra de fornecer componentes para o primeiro dispositivo nuclear da União Soviética, o RSD-1, que explodiu um ano depois. Hoje em dia, sabemos que a Mayak estava sediada na cidade fechada de Chelyabinsk e em suas proximidades. Somente pessoal autorizado tinha permissão para entrar e os soviéticos até a mantiveram fora dos mapas. Oficialmente falando, ela não existia. E hoje em dia tem um nome diferente, Ozersk, mas o seu passado trágico, com certeza, ainda assombra o lugar. Foi assim que tudo aconteceu. Os reatores nucleares de Mayak produziram plutônio 239, colocando barras de combustível de urânio 238 dentro do reator, onde então foram bombardeadas com nêutrons, gerados em uma reação nuclear em cadeia. Quando o urânio 238 absorve um nêutron, ele se transforma em urânio 239. O urânio 239 é muito instável, então ele rapidamente decai em Neptúnio 239, que por sua vez decai em Plutônio 239, que é o isótopo usado em armas nucleares. Entendeu tudo, né? Em seguida, o plutônio passa por um reprocessamento, onde as barras de combustível usadas são dissolvidas em ácido nítrico. Isso faz as barras se liquefazerem e, ao mesmo tempo, começa a oxidar o plutônio. E em seguida, ácido acético, o principal componente do vinagre, e uma base, uma substância que neutraliza os ácidos, são adicionados à solução. Ao reagirem, transformam o urânio e o plutônio em sais sólidos de acetato, ajudando a separar quimicamente o plutônio do urânio e de outros materiais radioativos. Esse processo de separação deixa para trás um resíduo radioativo líquido contendo resíduos de soluções de acetato e nitrato, césio-137 e estrôncio-90. Então, para onde foi todo esse líquido, você pode perguntar? Bom, na verdade, ele acabou em dois lugares diferentes, o Lago Karachay e o Rio Techa. E sim, eu gostaria de estar brincando. Sem surpresa, esse manuseio desordenado de resíduos nucleares super perigosos causou problemas ambientais significativos, como o Lago Karachay em particular, sendo considerado o lago mais contaminado do mundo inteiro. Sério, teve até uma época em que o canto isolado dele era tão radioativo que se você ficasse por perto por 30 minutos, exposto a uma dose letal de radiação, teria apenas 50% de chance de sobreviver. Caramba! Agora, isso não significa que há 50% de chance de você morrer em 30 minutos, o que já é alguma coisa. Mas isso significa que há 50% de chance de você morrer de forma agonizante e bem prolongada. Maravilha! Então eu sei o que você está pensando. E se você mergulhasse o pé no lago de uma vez? Bom, inicialmente você pode pensar que aquela decisão incrivelmente estúpida valeu a pena e te fez parecer legal, mas em poucas horas queimaduras e cortes feios apareceriam por toda a área contaminada. E digamos que isso seria apenas o começo. E se não tratada, a radiação poderia se espalhar fatalmente, tornando a amputação a melhor opção. Caramba!
Então você adivinhou, nadar seria uma ideia ainda pior. E para você entender o quão insanamente Karachai era radioativa, você precisa olhar os números. A radioatividade é medida em unidades chamadas Curie e Becquerel, que representam quantos decaimentos atômicos ocorrem por segundo. Quanto maior a taxa de decaimento, mais radioativa a coisa é. Um Becquerel significa um decaimento por segundo, enquanto um Curie são impressionantes 3,7 bilhões de becquerels, que é proveniente de apenas 1 grama de substância radioativa. Agora, veja bem, o lago Karachai acabou sendo contaminado com mais de 120 milhões de curies de lixo radioativo. Isso significa que ele estava liberando cerca de 444 quatrilhões de decaimentos ou becquerels a cada segundo. Para comparação, o desastre de Chernobyl em 1986 liberou cerca de 50 milhões de curie, menos da metade. Então, sim, Karachai não era apenas radioativa, fazia Chernobyl parecer um refrigerante levemente apimentado. O que é bem terrível, mas, pelo menos, sabe, ninguém bebia do lago Karachai, né? Porque o rio Tetia, o outro depósito radioativo, era a principal fonte de água potável para 39 assentamentos com a população de 124 mil. Ah, e era um ponto de encontro e natação popular para crianças. Como é que é? De 1949 a 52, estima-se que 100 quatrilhões de becqueréis de resíduos líquidos foram despejados no sistema fluvial Tetia e Sedtobel-Irtish-Ob, 95% dos quais acabaram no próprio Tetia entre 1950 e 51, antes que o lago Karachai assumisse o papel de principal local de despejo. Além disso, a água do rio também foi desviada para uso na usina de Mayak, a fim de resfriar os reatores nucleares, já que reações de fissão geravam muito calor. A água do vizinho lago Kizaltash circulava pelos sistemas dos reatores, absorvendo o calor das barras de combustível de urânio. Agora contaminada, era devolvida aos rios e lagos locais, sem tratamento. A gestão incrivelmente deficiente de materiais nucleares causou exposição insegura à radiação para mais de 17 mil trabalhadores de Mayak entre 1948 e 58. E todo esse despejo de resíduos radioativos causou surtos de doenças em aldeias por muitos anos. E uma dessas aldeias, chamada Musliumovo, estava situada às margens do rio Tetia. Como o nível de contaminação era alto, em 1953, um centro médico especializado, agora conhecido como Centro de Pesquisa de Medicina de Radiação dos Urais, foi criado especificamente para estudar os impactos da radiação sobre os moradores. Sem o conhecimento deles, vergonhosamente, o monitoramento secreto da deterioração da saúde dos moradores continuou por muito tempo. Mas falaremos sobre essa história sinistra depois. Finalmente, um pensamento racional prevaleceu entre os soviéticos e, em 1953, instalações para armazenar resíduos nucleares líquidos foram adicionadas a Mayak. Consistiam em tanques de aço inoxidável sobre bases de concreto, enterrados a 8 metros de profundidade. O projeto permitiu que os resíduos fossem armazenados com segurança e se decompusessem, reduzindo a radioatividade. Um sistema de resfriamento também foi instalado para regular a temperatura e evitar o superaquecimento dos tanques. Infelizmente, o sistema era mal conservado, e em 1956 um cano que levava a um dos tanques quebrou. Consertá-lo significaria desenterrar o tanque, encontrar o vazamento e substituir o cano. Então, naturalmente, os engenheiros decidiram não se preocupar muito com isso, e só desligaram a água. Como resultado, a temperatura interna dos tanques só aumentou progressivamente por mais de um ano. Sem o sistema de resfriamento, o calor continuou aumentando, até que em 29 de setembro de 1957, atingiu a marca de 290 graus Celsius. E foi justamente nesse dia que o calor e a pressão finalmente tornaram-se insuportáveis. Às 16h20, o tanque explodiu com uma força absurda de mais ou menos 110 toneladas de TNT. A tampa de concreto de 90 centímetros de espessura e 176 toneladas foi simplesmente arrancada, e cerca de 88 toneladas de lixo radioativo foram expelidos. A explosão foi tão forte que destruiu uma parede de tijolos de um prédio, que estava a mais de 200 metros de distância. O incidente liberou no ar grandes quantidades de césio-137 e estrôncio-90, que são ambos isótopos altamente radioativos. Esses isótopos são incrivelmente perigosos, espalhando partículas radioativas que contaminam o ar, o solo, a água, humanos, animais, basicamente tudo o que passa no caminho. Estima-se que 20 milhões de curies de radioatividade foram liberados na região, com 90% sendo depositados perto do local do desastre e ao longo do rio Tetia. Mas esse não foi o fim. Uma pluma radioativa contendo 2 milhões de curies se espalhou muito além da área imediata nas 10 a 11 horas seguintes. Essa nuvem tóxica se deslocou para nordeste por até 350 quilômetros,
contaminando quase 20 mil quilômetros quadrados, impactando mais de 270 mil pessoas. Agora, uma das zonas mais afetadas é uma área de 984 quilômetros quadrados, atualmente conhecida como traço radioativo dos Urais Orientais. Aqui, os níveis de contaminação por estrôncio 90 foram registrados em quase 4 curris por quilômetro quadrado, muito acima do chamado limite seguro, de menos de 2 curris por quilômetro quadrado na época. Quando o desastre aconteceu, 63% dessa zona era usada para agricultura, 20% era coberta por florestas e mais de 20 comunidades rurais estavam espalhadas por ali. Mas lembre-se, essa é apenas a área rastreável. Como as partículas radioativas viajam longas distâncias com o vento e pelo clima, acredita-se que a zona de precipitação radioativa seja maior. No total, a área de contaminação é estimada em aproximadamente 51.800 quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho da Virgínia Ocidental. Esta catástrofe nuclear é oficialmente conhecida como Desastre de Kyshtym, nome dado em homenagem à cidade mais próxima, marcada no mapa, já que Ozersk não era. E não, o chão não começou a ficar verde. O que se seguiu foram coisas bem piores. Puro horror distópico. Imediatamente após o desastre, aqueles que foram fisicamente atingidos pela explosão sentiram a pele das mãos, e outras partes do corpo literalmente se desprender, praticamente descascando devido à força e ao calor. Eu não consigo nem imaginar esse nível de dor. Quanto aos que estavam um pouco mais longe e foram irradiados, infelizmente não se transformaram em super-heróis. Em vez disso, uma série de condições médicas perigosas os aguardavam, incluindo morte prematura, que infelizmente foi o destino para a maioria dos moradores que estavam perto da instalação. Após uma semana, médicos constataram que crianças estavam expostas a quantidades altíssimas. Um contador Geiger colocado contra o estômago de uma criança revelou leituras de exposição de 40 a 50 micro-roentgens por segundo. Para você ter uma ideia, a cidade vizinha de Berdyansk produziu leituras de 350 a 400 micro-roentgens por segundo, o que deixaria você soterrado em apenas 4 semanas. Isso se você for adulto. Na maioria dos países europeus, os níveis naturais de radiação de fundo são de apenas 20 micro-roentgens por hora. Fora das 3 aldeias mais próximas, dezenas de milhares continuaram a viver em áreas contaminadas, completamente alheias à radiação invisível que cercava essas pessoas. As pessoas continuaram comendo a carne do seu próprio gado até cerca de uma semana depois do desastre, quando a situação ficou preocupante. Vacas e galinhas começaram a adoecer visivelmente, algumas até sangrando pela boca após pastarem em capim radioativo. Riachos, lagos e hectares de terras agrícolas estavam cobertos de fuligem radioativa. As agulhas de pinheiro nas árvores amarelaram, se enrolaram e morreram. E essa devastação da vegetação local não foi temporária. Durou de 3 a 4 anos após o incidente. Resumindo, praticamente tudo ao redor da instalação estava adoecendo. Então o desastre aconteceu. Grandão. Mas o que o governo fez em meio a todo esse caos nuclear absoluto? Bom, primeiro, imagino que eles entraram em pânico. Depois, fizeram planos para manter a notícia do incidente o mais secreto possível da mídia. Eu mal consigo mentir para os meus pais. Eu nem imagino como que o líder Nikita Khrushchev e seus comparsas conseguiram encobrir uma catástrofe nuclear dessas. Simples, eles censuraram toda a cobertura jornalística que expusesse a verdade e não contaram nada aos moradores próximos. Até quando tiveram que realizar uma limpeza, mantiveram o caso em segredo. A partir de 2 de outubro, os moradores mais próximos da zona da explosão foram obrigados a abater seus rebanhos, enterrar as plantações e arar suas terras agrícolas como se nada estivesse errado. Famílias colhiam trigo, empilhavam e depois ateavam fogo em tudo. Placas de sinalização nas rodovias apareciam alertando os motoristas para não entrarem nos próximos quilômetros. A terra agora estava vazia e praticamente inundada de partículas radioativas. Embora alguns assentamentos na região da Transcaucásia tenham sido evacuados, as áreas com índices abaixo de 5 curris por quilômetro quadrado ainda eram consideradas inofensivas, o que era uma mentira. Apenas na vila de Karaboka, 300 dos 5.000 moradores morreram de envenenamento por radiação em poucos dias. No entanto, vilas como essa não foram evacuadas por meses. Na verdade, levou 2 anos inteiros para realocar 10.000 pessoas das áreas vizinhas, devido à pura falta de urgência. No fim das contas, mais de 20 aldeias foram deixadas para trás e abandonadas. Nenhuma explicação oficial foi dada, nenhum equipamento de proteção e nenhum apoio. E quando o governo finalmente evacuou Karaboka, 250 dias após a explosão, evacuou apenas os russos étnicos. Aqueles que não eram, como muitos dos locais,
uma grande população muçulmana e de língua turca, foram deixados para trás. Muitos acreditavam que haviam sido deixados de propósito, e provavelmente estavam certos, porque o que aconteceu depois não foi apenas a radiação. Foi algo ainda mais assombroso. Prepare-se para algumas reviravoltas incrivelmente malignas. Lembra daquela aldeia que mencionei antes, Muslimovo? Bom, ela passou por procedimentos de evacuação semelhantes, com muitos dos moradores menos desejáveis deixados para trás. Tenha em mente que esses pobres aldeões ainda não sabiam realmente o que estava acontecendo. Alguns podem ter suspeitado, ouvido rumores de um desastre ou de um acobertamento soviético, mas foram deixados no escuro e levados a pensar que o assentamento era seguro. Veja bem, Muslimovo foi uma das cidades mais atingidas pela explosão de Mayak, o que a tornou o estudo de caso perfeito. E por todos os motivos errados. Os líderes soviéticos haviam como um cenário ideal para conduzir experimentos naturais. Especialistas em radiação monitoraram a cidade por anos, estudando os efeitos a longo prazo da exposição à radiação em seus 8.000 moradores. Eles monitoraram a saúde, registraram sintomas e coletaram dados discretamente, informações que achavam inestimáveis para o governo russo se uma guerra nuclear acontecesse. Mas tudo isso teve um custo terrível. Esses moradores não eram apenas cobaias, eram sacrifícios. Sim, eles deixaram de propósito as pessoas em uma zona altamente radioativa e as observaram adoecerem cada vez mais. Caramba! E, apesar das alegações oficiais, evidências recentes sugerem que resíduos radioativos líquidos continuaram sendo despejados no Tetia, que era usada para água potável pelos moradores de Muslimovo. Não era exatamente verde, claro, mas poderia muito bem ter sido. E será que eles continuaram despejando para garantir realmente que os moradores fossem expostos ao máximo possível? É um pensamento sombrio, mas não improvável. Enquanto isso, muitos continuaram sem saber sobre a pesquisa que estava sendo conduzida com eles, ou sobre o verdadeiro motivo pelo qual tantos estavam adoecendo. Em 1959, o cientista soviético A.N. Marey chegou a escrever uma dissertação argumentando que os moradores do rio Tetia estavam doentes devido à sua alimentação inadequada, convenientemente omitindo que consistia em água radioativa. Ao todo, o declínio da saúde não apenas dos moradores de Muslimovo, mas de 28.000 pessoas que viviam ao longo do rio Tetia estava sendo examinado por médicos do Centro Ural e do Instituto Soviético de Biofísica em Chelyabinsk. Médicos convidaram pessoas a coletar amostras de sangue e, de forma ainda mais macabra, coletaram partes radioativas dos corpos dos que já haviam falecido. E ainda mais macabro, eles coletaram bebês geneticamente deformados, que nunca passaram da infância, e os armazenaram em potes de vidro como se fosse um tipo de museu de aberrações. Uma criança aparentemente tinha a pele áspera como um saco de estopa, enquanto outra tinha olhos no topo da cabeça como os de um sapo. Caramba! Apesar dos esforços do governo para suprimir quaisquer relatos explosivos, registros de um acidente nuclear e suas consequências começaram a aparecer na imprensa americana já em 1958. No entanto, os soviéticos ainda evitavam emitir qualquer declaração oficial confirmando o que aconteceu. E continuaram mantendo a instalação de Mayak fora dos mapas, e os moradores de Ozersk, na época, foram apagados do censo soviético para manter o incidente em segredo. Quando moradores relataram ter visto luzes estranhas no céu em 29 de setembro, um subproduto assustador da nuvem de cinzas radioativas, os jornais descartaram o fato como um fenômeno da noite polar relacionado à aurora boreal. E o problema? Bom, a aurora boreal geralmente não aparece tão ao sul nessa região da Rússia, e ela é azul e verde, e não cinza e preta. Mesmo com essas desculpas esfarrapadas, a escala total do desastre permaneceu oculta do resto do mundo, até a chegada do biólogo russo chamado Boris Medvedev. Em 1976, quase 2 décadas depois, Medvedev escreveu um artigo para a revista britânica New Scientist sobre o desastre, finalmente tornando público. Ele descreveu como dezenas de milhares de pessoas foram afetadas, com centenas morrendo. Mesmo que no início houve dúvidas sobre a validade do artigo, o relato de Medvedev foi então confirmado pelo ex-físico soviético Leo Tumerman. Em 61, Tumerman testemunhou pessoalmente as terras e vilas abandonadas, lembrando de como a área estava abarrotada de radiação, água imprópria para consumo, além de peixes não comestíveis e um ambiente totalmente tóxico. Mas é aí que vem outra grande reviravolta. A CIA sabia disso o tempo todo. Na verdade, eles descobriram tudo sobre Mayak apenas alguns anos após o desastre. Veja bem, em 78, o projeto de energia de massa crítica obteve 14 documentos redigidos pela CIA sobre o incidente, admitindo que sabiam tudo. Apesar da intensa rivalidade entre Rússia e Estados Unidos na Guerra Fria, a CIA realmente ajudou a manter o segredo obscuro dos soviéticos.
Eles descobriram a verdade por meio de uma rede de informações e espiões que trouxeram fotografias aéreas dos destroços. Buscando mais evidências, em 1960 eles enviaram um piloto espião para sobrevoar o local devastado de Mayak e capturar mais fotos. Mas a missão deu errado quando o piloto, Francis Powers, foi abatido pelas forças de defesa aérea soviéticas. Powers ficou prisioneiro e condenado a 3 anos de prisão por espionagem, mas acabou sendo libertado após 2 anos, em troca de um espião russo. Você pode perguntar por que eles guardariam um segredo tão obscuro? Certamente, expor tudo faria o programa nuclear soviético parecer fraco e incompetente. A verdade é que revelar tudo teria sido igualmente ruim para o próprio programa nuclear americano. Eles o mantiveram oculto não apenas para proteger suas fontes confidenciais de inteligência, mas também para evitar levantar preocupações sobre seus próprios avanços nucleares. Ralph Nader, um crítico dos anos 70, também teorizou que o silêncio visava evitar o pânico entre os americanos que viviam perto de instalações nucleares dos Estados Unidos. No fim das contas, à medida que montanhas de evidências se acumulavam, a Rússia teve que confessar tudo. As crescentes preocupações com a saúde, em lugares como Moslyumovo, os registros de altos níveis de radiação e, é claro, o desastre de Chernobyl, praticamente forçaram o governo a admitir a verdade em 89. Ao mesmo tempo, o líder Mikhail Gorbachev também decidiu que era hora de ser honesto sobre algumas das questões políticas e sociais da Rússia, em uma política que ele chamou de Glasnost, literalmente, abertura, que finalmente permitiu mais transparência e compreensão do desastre. Curiosamente, com o incidente de Chernobyl, aqueles que lidaram com o desastre de Kyshtym discretamente transmitiram seu conhecimento sobre procedimentos pós-guerra. Os responsáveis pela limpeza em 86 devem ter levado um grande choque. Eu imagino que tenha sido mais ou menos assim. Agora é melhor evacuar o mais rápido possível e tirar todos da área imediata. Sim, Vladimir, já lidamos com desastres nucleares assim antes. Já lidaram antes? Então, finalmente, todos tiveram acesso ao primeiro grande desastre nuclear do mundo. De fato, na escala internacional de eventos nucleares, apenas Chernobyl e o desastre de Fukushima em 2011 foram piores, ambos com um nível máximo de 7 contra 6 de Kyshtym. E quanto aos estudos de saúde ultra-secretos, foi somente no início dos anos 90 que os registros reais ficaram públicos, graças à médica de Moslyumovo, Glufarida Galimova, que lutou pela desclassificação dos dados médicos dos pacientes e descobriu experimentos horrendos. E por fim, as vítimas que viviam em vilarejos ao redor de Mayak conseguiram entender o que havia acontecido durante décadas. E os resultados são, no mínimo, angustiantes. Em um relatório de 91 sobre a população que vivia ao longo do rio Tetia, constatou-se que os casos de leucemia aumentaram 41% desde 1950. E de 1980 a 90, todos os tipos de câncer aumentaram em 21%, doenças do aparelho circulatório em 31% e os defeitos congênitos aumentaram em 25%. Como se esses números não fossem alarmantes o bastante, é provável que nem sequer indiquem a verdadeira dimensão dos danos. Médicos foram instruídos a limitar o número de atestados de óbito emitidos com diagnósticos de câncer e outras doenças relacionadas à radiação, a fim de proteger o sigilo do experimento. Mas o que sabemos com certeza é que a expectativa de vida média em 1993 para mulheres de Moslyumovo era de apenas 47 anos. Em comparação, a média russa é de 72. Para homens, esse número era de 45, em comparação com a média de 59. E como se isso não bastasse, autoridades locais continuaram afirmando que o alto nível de defeitos congênitos e altas taxas de mortalidade eram apenas devido a um padrão de vida mais baixo. Além disso, em 1992, cientistas americanos observaram que resíduos radioativos ainda estavam sendo despejados no Karachay. Nos anos 90, os níveis estavam em 120 milhões de curies. E a terra ao redor do lago mediu 120 curies por quilograma, o que pode parecer comparativamente baixo, mas é o suficiente para ser fatal em apenas 50 minutos. Com isso, o governo russo finalmente decidiu agir e preencheu o lago com muito concreto, transformando tudo em um tipo de instalação permanente de armazenamento de resíduos nucleares secos, mas só concluíram o projeto perto de 2015. Para uma análise ainda mais aprofundada do impacto da radiação, a doutora Mira Kosenko conduziu um estudo de saúde em 94, que examinou de perto 100 moradores da região do rio Tetia. Impressionantes 96% deles sofriam de pelo menos 5 doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, pressão alta, artrite e asma. E, ainda mais preocupante, 30% dos participantes apresentavam até 10 doenças. Mas esse, com certeza, não é o único lugar em Chelyabinsk que sofreu com a poluição tóxica. A cidade de Karabakh, a apenas 43 quilômetros de Mayak,
tinha uma fábrica de fundição de cobre fundada em 1910. A cada ano, mais de 180 toneladas de dióxido de enxofre, cobre e ferro e outros metais eram lançados na atmosfera, poluindo até mesmo o lago local e o deixando vermelho. Em 1994, uma pesquisa realizada pelo Instituto Provincial de Saúde Pública e Meio Ambiente de Chelyabinsk descobriu que as crianças em Karabakh tinham 3,5 vezes mais defeitos congênitos e 2,7 vezes mais doenças de pele do que outras crianças de um grupo de controle. Assim como em Muz-Lyumovo, os moradores têm uma expectativa de vida tragicamente curta de apenas 45 anos. Agora, embora o Lago Karachay possa ser considerado o lago mais poluído do mundo, a cidade de Karabakh é amplamente considerada como uma das mais poluídas do planeta, especialmente porque o governo só tomou medidas drásticas para reduzir as emissões nocivas da fábrica em 2010. Portanto, sejam explosões ou emissões, você vê como esse tipo de comportamento imprudente e apático do governo não tem sido sobre viver e aprender. Sinceramente, não é de se admirar que tantas pessoas adoeçam, quando praticamente tudo ao redor delas é radioativo. Em 96, cientistas alemães realizaram um estudo, medindo amostras de alimentos em Muz-Lyumovo. No fim, eles acabaram descobrindo que 17.000 becquerels estavam presentes em apenas 1 quilo de peixe e 8.000 becquerels por quilo em vegetais. Para comparação, produtos no resto da Europa com mais de 600 becquerels são completamente retirados do mercado na hora. De fato, uma história muito trágica demonstra perfeitamente o quão venenosa a radiação pode ser para o corpo humano. Na região de Kyshtym, um bebê foi encontrado tão deformado que alguns pensaram que fosse a prova de um ser alienígena. A Alyoshenka, também conhecida como Anã de Kyshtym, foi descoberta e abandonada na floresta em 1996 por uma mulher aposentada chamada Tamara Prosvirina. Prosvirina o carregava consigo aonde quer que fosse e tratava Alyoshenka como se fosse seu próprio filho. No entanto, as pessoas na cidade achavam que ela estava perdendo a cabeça, pois acreditava estar andando por aí com um brinquedo. Para ser justo, seria fácil confundir a Alyoshenka com... qualquer coisa. Nenhuma foto foi tirada da criança, mas, de acordo com testemunhas, tinha um corpo moreno, sem cabelo, olhos grandes e protuberantes e uma altura de apenas 25 centímetros. Como resultado, todos começaram a acreditar que ele realmente era um mini ET. Eventualmente, Prosvirina foi levada para um hospital psiquiátrico por esquizofrenia, e sem ela para cuidar de Alyoshenka, o bebê infelizmente não conseguiu sobreviver. Esses clipes supostamente mostram os restos mortais da criança mumificada, mas muitos ainda afirmam que é uma farsa, com o corpo sendo apenas um feto abortado. Embora muitos ufólogos especulem repetidamente que a Alyoshenka é de fato extraterrestre, é mais provável que a exposição à radiação tenha causado o nascimento do bebê com deformidades extremas e raras. Mas a criança ter nascido já é um milagre por si só. Em meados dos anos 90, a doutora Galimova estimou que metade dos homens e mulheres em idade fértil em Muz-Lyumovo eram estéreis, e entre a população adulta total, só 7% das pessoas eram consideradas seres humanos saudáveis. Apenas 7%. Mas mesmo que pudessem se reproduzir, os filhos estariam destinados a uma vida de doenças e enfermidades. Galimova descobriu que impressionantes 90% das crianças de Muz-Lyumovo sofriam de anemia, fadiga ou distúrbios imunológicos, enquanto 95% delas sofriam de doenças genéticas. Infelizmente, os resíduos de Mayak continuaram sendo despejados no rio Tetia até o ano de 2004. O chefe executivo Vitaly Sadovnikov foi acusado por isso, mas depois perdoado pelo governo em 2006. Parece que alguns governos nunca aprendem a lição, não é mesmo? O impacto que isso causou em Muz-Lyumovo se expressa em seus números populacionais muito sinistros. Em 1950, 8.000 pessoas viviam ali. Mas em 1990, esse número caiu quase pela metade. E em 2007, caiu ainda mais para apenas 2.500 pessoas. Mesmo em 2008, mais de 50 anos após o desastre, os níveis de radiação dentro das casas era 40 vezes maior do que o normal. Finalmente, apenas em 2009, o governo russo decidiu realocar todos os moradores restantes. Objetos e pertences foram enterrados, e Muz-Lyumovo foi reduzida a escombros, com apenas alguns indivíduos sem documentos vivendo em suas terras agora áridas e radioativas. Agora, você pensaria que, depois de todo esse tempo e de toda a porcaria que o governo fez as pessoas passarem, seriam levados para um bom apartamento e realmente receberiam cuidados? Sem chance! O governo ofereceu aos moradores uma escolha: morar em uma casa nova ou receber 1 milhão de rublos, cerca de $30.000 na época.
Parece uma oferta justa, mas, na realidade, era uma situação em que todos perdiam. Veja bem, se você optasse pelo realocamento, seria colocado a menos de 2 km dali, para o que hoje é conhecido como Novo Muslimovo. Em outras palavras, ainda bem perto da zona de contaminação. Por outro lado, a maioria das pessoas que escolheu o dinheiro só conseguiu financiar apartamentos baratos e precários em Chelyabinsk. E muitos nunca viram o valor integral, devido ao peculato e à corrupção de autoridades locais. Em uma entrevista de 2017, um morador de Novo Muslimovo afirmou que várias pessoas que ainda vivem na área morrem toda semana, a maioria de tumores. Com os perdões do governo e as doenças recorrentes, não é surpresa que os moradores de Novo Muslimovo acreditem que resíduos líquidos ainda sejam despejados no Tetia até hoje. E você adivinhou, deixando tudo ainda mais radioativo. O governo russo basicamente cobriu um ferimento infectado com um curativo e achou que bastava. Então, sem surpresa, os efeitos a longo prazo do desastre ainda são sentidos até os dias de hoje. O Ministério da Saúde soviético em Chelyabinsk estimou o número de mortos em mais de 8.000 pessoas em um período de 32 anos, embora seja extremamente difícil chegar em um número mais preciso. E o legado de doenças relacionadas à radiação ainda assombra as áreas ao redor de Mayak. Um homem, Vakil Batyrshin, que mora em Ozersk, sofre de gânglios linfáticos inchados, que causaram o aumento da sua cabeça e pescoço. Essa condição, resultado do desastre de Kyshtym e da contaminação tóxica do lago, deixou seus gânglios linfáticos com o triplo do tamanho normal, afetando sua fala com o tempo. Mas isso não afetou sua capacidade de conseguir apontar o culpado. Ele afirma veementemente que nunca teve a condição debilitante quando criança em sua cidade natal e que só começou a desenvolver isso quando se mudou para Ozersk. Embora a usina de Mayak tenha parado de produzir plutônio em 1987, materiais radioativos continuam circulando pela região. Veja bem, o estrôncio 90 e o césio 137 têm a vida média de 29 e 30 anos, respectivamente. Esse é o tempo que leva para metade dos átomos radioativos desses isótopos decaírem. No entanto, vai levar 300 anos até que 99,9% desses isótopos radioativos decaiam, assim como seus níveis de concentração significativamente. Então, sim, vai demorar bastante tempo até que alguém abra cafeteiras e condomínios por aqui. Depois de todo esse horror, a instalação de Mayak já deve ter sido fechada, você não acha? Errado! Ainda está lá, operacional, continuando como um local de reprocessamento de combustível nuclear. Mas em setembro de 2017, 60 anos após o desastre, uma nuvem de radiação foi detectada sobre a Europa. Em seguida, mais de 1.300 medições atmosféricas em todo o mundo mostraram que entre 250 e 400 trilhões de becquerels de rutênio-106 radioativo foram liberados. Oficialmente, não há evidências de que tenha causado danos aos humanos, mas a radioatividade total foi de 3 a 10 vezes a quantidade liberada após o desastre de Fukushima. Por incrível que pareça, os cientistas rastrearam a fonte da nuvem até Mayak, sugerindo que poderia ter sido causada por um acidente de reprocessamento de combustível nuclear na instalação. A Rússia confirmou que a nuvem radioativa foi detectada, mas ainda não admitiu qualquer responsabilidade por isso. E nem reconheceu qualquer incidente nuclear em Mayak em 2017. Será que a história se repetiu mais uma vez? Será que a Rússia está escondendo mais um acidente nuclear e minimizando seus eventos para o mundo? Parece que só o tempo poderá dizer. Caramba, de todos os acobertamentos secretos que a Rússia já fez, esse com certeza está no top 5. Mas e você? O que acha de tudo isso? Como sempre, muito obrigado por assistir e até a próxima.